Galera, bora acompanhar mais uma análise aí do jogo do Vasco. E o Vasco acabou perdendo para o time do Sampaio Corrêa em São Januário, né? A torcida apoiando a equipe no estádio. A equipe acabou perdendo por 3-2 no finalzinho do jogo. O time do Sampaio Corrêa fez o gol que acabou fazendo o Vasco perder, né? O Vasco, depois de 22 jogos sem perder em São Januário, e hoje o Sampaio Corrêa conseguiu furar o bloqueio do Vasco em casa diante do seu torcedor. O torcedor estava hoje preparado para fazer a festa da volta para a Série A, mas o torcedor vai ter que secar amanhã algumas equipes aí para poder conseguir retornar à Série A do Campeonato Brasileiro. Eu acredito que o Vasco sim vai conseguir nessa rodada o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. Amanhã temos Londrina e Ituano, né? Sport e Operário. Então só o Vasco torcer aí para essas duas equipes não vencer na competição, e assim o Vasco já consegue amanhã o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. E bora acompanhar o Linha de Passe aí falando tudo sobre Vasco e Sampaio Corrêa. E aí, até dentro disso que o Mauro falou sobre a perspectiva de futuro. Precisa subir como for. Agora, não adianta pensar em jogar bem, porque é um jogo que falta e tem que cruzar a linha de chegada, sabe? É igual... Eu tô lembrando... Depois você recupera. O pessoal mais velho vai lembrar do Nigel Mansell tentando empurrar o carro para a linha de chegada uma vez. E é isso, precisa empurrar o carro até a linha de chegada e o carro do ano que vem... Desespero. A gente vê, porque é isso. Agora só precisa cruzar a linha, né? E a linha tá ali, tá difícil, mas só tem um último obstáculo agora. Todo mundo sonha, mas ninguém dorme, né? Até daqui pra frente. Uma perspectiva pessimista Quem é você dorme? pensar antes da rodada. O Vasco não perde em casa. O outro não ganha fora quase e o Vasco também não perde em casa. Bom, olha aí a tabela, né, do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro já subiu 75 pontos, foi o primeiro, né, a confirmar a presença na Série A. O Grêmio, depois do jogo contra o Náutico nos aflitos, também confirmou acesso, 61 pontos. E aí vem as duas vagas que, neste momento, estão ali sob o poder do Vasco com 59 e o Bahia com 58. Mas tem mais jogo ainda pela frente, Sampaio Corrêa. O Vasco não precisava sofrer desse jeito, né? 55 pontos com a vitória de hoje em 37 partidas, tem mais um jogo. O Ituano tem 54 pontos, mas ainda faz dois jogos amanhã contra o Londrina e depois da última rodada. O Londrina, 53 pontos. Da mesma forma que o Ituano, 2 jogos pela frente ainda. E aí vem Sport ali, 53, Criciúma, 52. O Sport também com chance? Também, né? 2 jogos pela frente, 53 que o Bahia também pontos. faz 2 jogos ainda, né, Ivaldo? O Bahia também faz 2 jogos ainda, não? O Bahia na quarta Guarani posição. amanhã. Exatamente, sim. Ele vai fazer a 37ª Se a gente pensar ali, o Sampaio pode chegar... Não, o Sampaio só tem mais um jogo para fazer 58. O Bahia tem 2 jogos. Pensando no Vasco, o problema do Londrina e do Sport é o saldo, né? O saldo 2. O Vasco tem saldo 11. O saldo do Vasco é bom. Você teria que tirar 9 gols do saldo aí nesses 2 jogos e pensando que o Vasco ainda faz mais um. Então, Ô, Léo, não seria muito provável. Léo, Mauro, Piner, e o trabalho do Jorginho, hein? Vamos focar um pouco aí no trabalho do Jorginho, técnico do Vasco. Temos números aí do Jorginho? Então vamos apresentar números do Jorginho desde que assumiu o Vasco da Gama, esse compromisso de levar o time para a Série A do Campeonato Brasileiro. Então nós temos aí, olha, o Jorginho está devendo, essa é a pergunta. Durante a Série B, o Zé Ricardo dirigiu o time em 14 partidas, foi o melhor aproveitamento, 71,4%. Esse é o aproveitamento para subir, né? Tentaram buscá-lo de volta, Esse né? é o aproveitamento para subir. Porque o aproveitamento do Cruzeiro, que já subiu, é de 67%. 67%. Então, o aproveitamento do Zé Ricardo era para subir o time. Aí assume Maurício Souza, 8 jogos, 45,8%. O Jorginho melhora um pouco em 9 partidas com relação ao trabalho do Maurício, 51,9%. Mas muito longe da campanha que fazia o Tentaram bater Zé no Zé Ricardo, né? Você se lembra? A torcida indo pra cima do Zé Ricardo. Veja o aproveitamento que estava. E ele tentando conversar, Exato. Aí depois o Vasco acho que tentou buscá-lo de volta. Mas aí ele já não quis vir, enfim, ele foi embora pro exterior, não voltou. E o Jorginho ficou no meio do caminho aí, né? Esse jogo de hoje tinha que ter ganho, né?
a gente está falando do saldo, é muito positivo, mas se o Ituano ganhar os 2 jogos, não vai precisar desse saldo. Vai precisar de pontos. Mais uma questão do Londrina mesmo. Mais o Londrina. Porque ele vai a 60 pontos e tira o Vasco. Então, assim... O Ituano e o Vasco dependem apenas de si mesmos. Exato. Exato. E um deles não vai subir. Mas não é um aproveitamento bom, né? 51 para a necessidade que estava do Vasco. Chegou, foi um pouco melhor. Mas esse pouco melhor foi pouco por enquanto. Vamos ver. Pode até, de repente, empata, continua com esse aproveitamento nessa faixa. Não tem mais como subir muito, nem como cair muito, independentemente do último resultado. Esse percentual aí na margem de erro, que está muito em moda agora, vai ficar aí 2 para cima, 2 para baixo. E aí pode classificar ou ficar fora com esse aproveitamento. É muito pouco. Eu estou nessa do Léo, assim, empurra o Vasco, põe lá na oficina, aí para fazer uma funilaria geral, para mecânica, etc. para o ano que vem, né? Pela grandeza do Vasco e tal. Mas os outros vão fechar essa garagem, né? O Ituano que é isso também, sobre Sampaio, Bahia, todo mundo. Assim, eu acho que vendo os jogadores que o Vasco tem, é que é um time bem limitado. Mas comparando com os adversários, teoricamente dá para fazer mais. É que eu preciso colocar nesse pacote a situação de um time desse tamanho na Série B, pegando o carro andando e tendo que fazer esse carro assim, deslanchar. De um jeito em que ele não passe nos buracos muito, em que ele consiga fazer um caminho mais ou menos tranquilo até onde tem que chegar. Eu não sei até que ponto eu posso cobrar isso do técnico. Se eu puder cobrar, o trabalho é... Eu acho que pode, Birner, porque vamos olhar para o time que dominou a Série B, o Cruzeiro. O Cruzeiro tem um elenco fora da curva na Série B esse ano, de jeito nenhum. Não. Um elenco super operário ali, e acho que é um elenco que precisa ser bem reforçado para a Série A no que vem. Sim. Mas o time dominou o campeonato, por causa de um trabalho brilhante da comissão técnica, né, do Paulo Pesolano. Então, o que faltou para os outros? A minha convicção é de que se o Zé Ricardo tivesse ficado, o Vasco tinha subido. O Vasco não estava nessa situação agora. Teria subido. Eu acho que sim. Os números mostram isso e assim, como o time jogava, era no mínimo um time organizado e que sabia o que jogava. Hoje, a impressão que eu tenho é que o Jorginho tenta mexer muito mais com o emocional, as próprias entrevistas dele são muito mais nessa direção do que na organização de um modelo de jogo. Isso você não consegue ver. Mas você não acha que ele pode ter identificado que a pressão está sendo demais para esses jogadores e para ele implementar um modelo de jogo? Que o modelo de jogo é muito comum, para ser bem claro. Não é nem uma crítica ou elogio, aqui é só um diagnóstico que me parece muito claro. O Jorginho tentou muito mais apelar para esse lado emocional, e ele tem também esse aspecto, né, nos trabalhos dele. Então, agora, hoje não funcionou nada, né? Nem mesmo esse aspecto. E de novo, assim, quando o Vasco tomou o gol de empate, parece que o torcedor redobrou ali o grito, redobrou o incentivo. Não foi aquele jogo, aquela situação em que, tá ganhando. Se quisesse fazer um playoffzinho para a última vaga, como acontece em outros campeonatos. É muito cruel. Não seria má ideia, não. Lógico que ia ser emocionante, mas é muito cruel. Tudo bem, mas perder na última rodada também é cruel. Aí você privilegiaria o ponto que eu privilegiaria os times que foram... Mas pelo menos nessa edição não ganharia em emoção. Não precisa mexer. Não, tá sensacional a última rodada. Vai ser incrível de qualquer jeito. Um dos jogos, acho que contra o Bahia, era o Emílio Faro, não era o Jorginho, mas contra o Grêmio e o Cruzeiro já era o Jorginho. Então, nessa reta final, assim, dos maiores, o Vasco não ganhou. Ele perdeu para o Bahia, ele perdeu para o Cruzeiro, ele perdeu para o Grêmio. Tudo bem, tudo fora de casa. Mostrando sempre que dentro de casa tem o poder da torcida e tal. Mas quando mediu forças com os maiores, agora nesse segundo turno, o Vasco chegou a perder de 3 para o Cruzeiro e tal, que estava muito mais embalado. Enfim, é isso, tentar classificar mesmo, né? O torcedor merece. É que a gente, quando fala isso, eu fico imaginando que o torcedor dos outros que estão na briga deve falar assim, mas você acha que eu também não mereço? Merece. Óbvio que merece. Qualquer torcedor merece que coloque o seu time. Mas então, que alguém vai conseguir, evidentemente, ficar aí entre os 4. Mas se for o Vasco, é pensar no ano que vem, porque assim... Não foi do jeito que deveria ter sido, pelo tamanho do Vasco. Tinha que já estar numa situação mais tranquila, mas essa reta final, e mudou também, né? Antes de trazer o Jorginho, técnico interino, aí fica, não fica. Tudo isso vai complicando, né? Bom,
Meus amigos, imaginem. É a verdade que ficou muito bagunçado esse ano o Vasco, nessa troca de comando, fica com interino, entendeu? O Vasco perdeu muito tempo e Série B não pode perder tempo do jeito que o Vasco perdeu. O Vasco durou muito no G4, entendeu? O Vasco tá muito tempo no G4, porque o que salvou o Vasco na Série B foi as vitórias jogando em casa diante do torcedor, porque o Vasco vinha muito mal. O Vasco vinha muito mal no campeonato e jogando em casa, o Vasco conseguiu 6 pontos, né? E com isso aí, por isso que o Vasco tá dentro do G4. Porque se o Vasco perdesse a metade dos jogos que jogou em casa, o Vasco não estaria na briga para voltar para a Série A, entendeu? Agora eu acredito que o Vasco vai subir, né? Vai ser sofrido, mas o Vasco vai subir para a Série A do Campeonato Brasileiro. Galera, esse foi o vídeozão do nosso canal. Vou ficando por aqui, valeu, fui e nos vemos aí no próximo vídeo.